Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje, essa semana, aliás, nós vamos começar português. Nós vamos começar a estudar o gênero textual chamado de biografia. O que vem a ser biografia? Biografia é quando eu falo sobre a vida de alguém. Então, nós vamos começar esse gênero textual hoje. Primeiro, nós vamos começar sobre um pintor, um artista que foi Cândido Portinari. Nós vamos ler sobre ele a partir da página 100, nas páginas de abertura. Você pode ver uma imagem de 1910 e outra imagem, da pessoa em 1928. Olha, observa para você ver. Em 1910 ela está desenhando algo. Em 1928 já tem um diploma nas mãos. Vamos ver o que ocorreu aqui nessa história. O capítulo chama Vida e Obra. Você sabe de quem é a frase citada na ilustração? Você sabe quem é a pessoa retratada? O que você sabe sobre essa pessoa? Vendo as imagens, você consegue imaginar onde nasceu, como viveu ou por onde a pessoa foi escolhida para estar nessa página? Só de olhar a imagem, não dá para sabermos, como essa pessoa viveu, onde nasceu, a vida dela. Então, por isso, precisamos estudar sobre a biografia. A frase aqui está falando, olha, deixa eu ler aqui no meu livro físico. Gente, você sabe que a professora não enxerga direito. Vamos lá. A paisagem onde a gente brincou pela primeira vez não sai mais da gente, Cândido Portinari. Ou seja, a paisagem onde ele brincou pela primeira vez ainda está na memória, Tudo sugere que é essa paisagem aqui que ele está retratando através dessa pintura. Então, você pode observar que Cândido Portinari era um pintor. Por quê? Olha aí os elementos não verbais na imagem. Tem um quadro, uma tela, tem os pincéis de pintura na mão dele e tem a própria frase, A paisagem onde a gente brincou pela primeira vez não sai mais da gente. E tem a assinatura dele, Cândido Portinari. Então, como nós estudamos, lá na primeira etapa sobre os elementos não verbais, que podem ser vistos aí nessa imagem, já podemos observar que se trata de um pintor. Vamos lá. Aqui, essa cena de 1935. Este é Cândido Portinari, um importante artista brasileiro. Como será um texto escrito que retrata a vida de Portinari e de outras pessoas ilustres? Como é chamado esse tipo de texto? Para saber sobre a vida e obra de uma pessoa, utilizamos uma narrativa escrita que conta sua história, um texto chamado biografia. Você então vai sublinhar aqui a palavra biografia, que é o gênero textual que vamos trabalhar neste capítulo. Que biografia você gostaria de ler? Ou seja, você gostaria de conhecer sobre a vida de quem? Neste capítulo, as histórias de vida de várias pessoas são escritas no papel. Prepare-se para conhecê-las. Vamos lá, então. Vamos trabalhar, então, agora na página 101, 102, Imagine um menino que já nasceu com vontade de pintar o mundo. Como seria sua infância, seus estudos e sua vida? Viaje nessa história. Pinte em sua mente essa vida marcada de cores, tintas e belas pinceladas. Então, este menino já nasceu com vontade de pintar o mundo, tudo em volta dele, Então, a fantasia das brincadeiras, como foi retratado naquela imagem, na página de abertura lá, daquele quadro, Ele já nasceu com essa vontade de pintar. Vamos trabalhar, então, o texto 1. A vida Cândido Portinari. Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café em Brodowski, no estado de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, lembra que nós estamos estudando a história dos imigrantes italianos que trabalhavam nas lavouras de café aqui? Pois é. Então, filho de imigrantes italianos de origem humilde, recebeu apenas a instrução primária. Desde criança manifestava vocação artística. O que é vocação? Um talento para exercer algo. Aos 15 anos, foi para o Rio de Janeiro em busca de um aprendizado em pintura, matriculando-se na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1928, conquistou o prêmio de viagem ao estrangeiro da Exposição Geral de Belas Artes,
de tradição acadêmica. Foi para Paris, França, onde permaneceu durante todo o ano de 1930. Longe de sua pátria, saudoso de sua gente, Portinari voltou ao Brasil em 1931 e retratou em suas telas o povo brasileiro. Vamos continuar na página 103. Em 1935, obteve seu primeiro reconhecimento no exterior, a segunda menção honrosa. O que é isso? É um prêmio importante. Na Exposição Internacional de Carnegie Institute de Pittsburgh, que é uma organização lá sobre pintura, nos Estados Unidos, com uma tela de grandes proporções, intitulada Café, retratando uma cena da colheita típica de sua região de origem. Olha aí, gente, os imigrantes que trabalhavam nas colheitas de café nas fazendas aqui. E ele era um imigrante, lembra os pais dele? Em 1939, ele executa 3 grandes painéis para o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York. Nesse mesmo ano, o Museu de Arte Moderna de Nova York adquire sua tela, O Morro. Em 1952, atendendo a encomenda do Banco da Bahia, realizou outro painel com temática histórica, a chegada da família real portuguesa à Bahia, e iniciou os estudos para os painéis Guerra e Paz, oferecidos pelo governo brasileiro à nova sede da Organização das Nações Unidas. Concluídos em 1956, os painéis, medindo cerca de 14 por 10 metros cada um. Grandes, né? Os maiores pintados por Portinari. Em 1955, recebeu a medalha de ouro concedida pela International Fine Arts Council de Nova York, como melhor pintor do ano. Em 1956, Portinari viajou a Israel a convite do governo daquele país, expondo em vários museus e executando desenhos inspirados no recém-criado Estado israelense, e expondo posteriormente em Bolonha, na Itália, Lima, no Peru, Buenos Aires, na Argentina e Rio de Janeiro. Cândido Portinari morreu no dia 6 de fevereiro de 1962, quando preparava uma grande exposição de cerca de 200 obras a convite da Prefeitura de Milão, na Itália, vítima de intoxicação pelas tintas que utilizava. E aqui a imagem, né, de Cândido Portinari, provavelmente nessa época de 1962. Você observou que este texto que a professora leu, eu fui contando, né, desde o nascimento, passou pela infância, pela juventude, quando ele foi para o Rio de Janeiro estudar. Ou seja, este texto foi narrando a vida de uma pessoa. Este tipo de texto narrativo que vai contando detalhadamente, né, as etapas da vida de uma pessoa é chamado de biografia. Vamos falar mais no decorrer deste capítulo sobre biografia. Mas agora vamos fazer o por dentro do texto aqui juntos, sobre este texto da vida de Portinari. No primeiro parágrafo, há a frase: desde criança manifesta vocação artística. A quem essa declaração se refere? Que desde criança manifesta vocação artística. Está se referindo a Cândido Portinari. Você vai escrever aqui com letra maiúscula, né, que é substantivo próprio, lembra? Então, você vai escrever Cândido Portinari. Letra B. Qual era essa vocação? Era cantar? Era atuar? Ou era pintar? Era pintar, né? Desde criança ele já gostava de pintar. Número 2. Na sua opinião, como Portinari poderia desde cedo manifestar sua arte? Aí é uma opinião pessoal. Você vai escrever que desde pequeno, por exemplo, ele já fazia belos desenhos. Vai aí da sua imaginação, tá bom? Vou colocar a Maru aqui para te ajudar a pensar um pouquinho, né? Como que você vai colocar aí? O que você acha, Maru? O que Cândido Portinari, por que desde cedo ele gostava de arte? Ah, eu também acho que tudo que ele via na infância ele gostava de retratar através de desenhos e pinturas. Legal, Maru, gostei. Gostei, gente, da opinião da Maru. Coloca a sua aí. Questão 3. Cite a primeira atitude tomada por Portinari para se tornar um pintor.
Ele queria ser um pintor famoso. Qual que foi a primeira atitude que ele tomou? Ele se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes, né, no Rio de Janeiro, aos 15 anos, para aprender sobre a profissão. Dá pausa no vídeo aí e escreve a resposta completa. Ele se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes aos 15 anos, para aprender sobre a profissão. Questão 4. Em quais países, além do Brasil, Cândido Portinari expôs suas obras? Aí você vai escrever o nome de todos os países com letra maiúscula, porque todos são substantivos próprios. Isso aí, galera, vocês estão espertos. Então, você vai escrever Estados Unidos, Israel, Itália, Peru e Argentina. De novo, Estados Unidos, Israel, Itália, Peru e Argentina. Pode colocar também França, né, que fala que ele morou em Paris um tempo. Número 5. Quais são os painéis de maior tamanho que Portinari realizou? Os painéis, né, Guerra e Paz, que fala que tinha 14 por 10 metros. Então, são os painéis Guerra e Paz. E na página 105, que é a última que nós vamos fazer agora. Observe uma das pinturas de Portinari. Ela retrata uma cena da colheita de café, né? Já que os pais dele eram imigrantes que trabalhavam aqui nas fazendas de café, conforme nós estamos estudando em história. Olha que legal que tudo está se encaixando, né, gente? Todas as disciplinas. Muito bacana isso. Então, olha aqui, essa pintura retrata de Cândido Portinari, Café, intitulada como Café, 1935, Museu Nacional de Belas Artes, onde ele foi estudar, né? Lembra? Pintura a óleo de 130 por 195 centímetros. Olha que pintura linda, que realismo de imagem, né? Transcreva do texto o ano e o fato que fazem com que essa obra seja um acontecimento importante na vida do artista. Você vai lá na página 103, no primeiro parágrafo da página 103, e vai colocar entre aspas, né? Porque você vai transcrever do texto, então você vai colocar entre aspas. E no final você vai fechar aspas, lembra, né? Você vai escrever isso aqui, ó. Primeiro parágrafo da página 103. Em 1935, obteve seu primeiro reconhecimento no exterior, a segunda menção honrosa na Exposição Internacional de Carnegie Instituto de Pittsburgh, Estados Unidos, com uma tela de grandes proporções intitulada Café. Essa tela aí, ó, retratando uma cena da colheita típica de sua região de origem. Então, você vai copiar o primeiro parágrafo da página 103, entre aspas, porque você vai transcrever uma fala. Página não, questão 7. Apresente a causa do falecimento do artista. Do que ele morreu? O texto fala, né, que ele morreu de uma intoxicação causada pela tinta que ele utilizava. Então, você vai escrever isso aqui. Por uma intoxicação causada pelas tintas que ele utilizava em suas telas. E questão 8. Quantos anos o artista teve para pintar a vida e o que pensava sobre ela? Faça os cálculos para descobrir. Bom, fala que ele morreu em 1962, não é? 1962. Opa! E ele nasceu em 1903. Então, você vai fazer menos 1903. Você vai pegar emprestado aqui, que vai ficar 12, né? Porque de 2 não dá para tirar 3, e aqui vai ficar, então, 5, né? Vamos lá, 12 menos 3, 9. 5 menos 0, 5. 9 menos 9, 0. 1 menos 1, 0. Vamos arrumar esse 5 aqui. Portinari viveu 59 anos, né? Viveu pouco tempo, né, gente?
naquela época, até que descobriu porque foi a causa da tinta, né, era intoxicação. Deve ser isso, né? Então, turminha, você vai dando pausa aí no vídeo para ir respondendo as questões. A partir de agora, nas próximas páginas e nas próximas explicações, a professora vai falar um pouquinho mais sobre biografia, tá bom? Beijinhos para vocês e até a próxima aula de português. Tchau! Tchau, Maru!